Dou início a esta reunião das servas da Congregação da Redenção, em nome do Deus Triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Chamo a todos bem-vindos a mais esta nossa reunião através do Meet. Os presentes e também os que nos assistem. Ficamos muito contentes em poder encontrar vocês de novo. É um prazer poder vê-las. Em preparação à devoção, vamos cantar o hino que o pastor vai pôr para a gente. Mãos ao trabalho. Vou projetar aqui para vocês. Ao trabalho, jovens, na vinha do Senhor, enquanto ainda tendes vossa vida em flor. Vamos enquanto é dia, com força trabalhar. Eia quem vindo à noite, não há mais lidar. Mãos ao trabalho, servas, sem nunca esmorecer, tendo Jesus ao lado, fácil é vencer. Vamos, irmãs, servindo a Deus nos consagrar. Eia quem vindo à noite, não há mais lidar. Mãos ao trabalho, servos, obreiros de Jesus, e de que é tempo agora de servir na luz, e ao vigor da vida a Cristo devotar. Eia quem vindo à noite, não há mais lidar. Mãos ao trabalho todos, breve nos chega o fim. Quando tocar no juízo, o anjo seu clarim. Vamos, irmãos, à obra, por Cristo trabalhar. Eia quem vindo à noite, vamos descansar. Passo a palavra à devocionista Silvia Volter, que vai nos dirigir a devoção. Posso contar contigo? Tu sabes que podes contar comigo para ajudar. Isso saiu assim, espontaneamente dos lábios e coração cheios de amor de uma jovem senhora, colocando-se à disposição para servir na igreja. Não deveria causar espanto, deveria ser algo como natural, mas causou-me até emoção, justamente por ser uma coisa rara. Nossos eventos de família, da congregação, do distrito, qualquer um, necessitam de mãos estendidas, dedos levantados para dizer sim, quando chamados para ajudar. O mais comum é ver poucas pessoas se apresentarem. Nossa tendência natural é dizer não.
depois reconsiderar, talvez. O nosso sim sai na medida do nosso amor. Somos ou não somos membros ativos do corpo de Cristo? Nossa atuação não é mais ou menos importante, mas isso sim, revestida de mais ou menos responsabilidade. Só quando todos atuam, o corpo funciona bem. A humildade ou modéstia são virtudes louváveis. Todavia, muitas vezes são mal utilizadas, tornando-se sinônimo de omissão, uma desculpa para não se engajar. Também a disponibilidade, a alegria no servir é muitas vezes interpretada como exibicionismo, o que não deve intimidar o coração disposto a servir. Somos cooperadores de Deus. Nosso Deus e Pai conhece nosso coração, nossas intenções, nossos pensamentos mais íntimos. Ele sabe o grau de sinceridade nos nossos atos. Ele também sabe valorizar as obras que fazemos segundo os dons que ele nos deu. Aos olhos dele, pequenos gestos de amor têm grande valor. Tu sabes que podes contar comigo. Mãos à obra, dedos levantados, corações cheios de amor, disponibilidade no servir. Eis o povo de Deus atuando em favor das outras pessoas. Mesmo que a gente não esteja neste espaço aqui, onde sempre fizemos as nossas devoções, as nossas reuniões, nós continuamos juntas, mesmo que virtualmente, né, nossa congregação não parou. E uma coisa que me deixa muito feliz essa semana, né, durante o juntamento dos alimentos aqui na igreja. Nosso departamento está num projeto, né? Nosso departamento não parou, e em celebração ao nosso aniversário, nós lançamos um projeto para juntar 70 cestas de alimentos para doar a pessoas que passam necessidade. E que alegria ver esse departamento, né, com mãos ao trabalho, juntando um pouquinho de cada um, né? O nosso departamento não parou e está trabalhando muito bem. Que alegria essa semana, nós vemos que juntamos mais 28 cestas. Então, assim, ó, eu acredito nesse departamento, ó. Podemos contar com todos mesmo à distância, sem estar aqui neste ambiente, né? Estamos juntas, juntando muito com um pouquinho de cada uma. Então, realmente, eu posso contar contigo, vocês podem contar comigo. Para terminar, uma oração. Senhor Deus, obrigado pela oportunidade que tu nos dás de servir-te e trabalhar para ti. Aqui estamos e queremos proclamar teu evangelho. Ajuda-nos, Senhor, que tenhamos muitas pessoas prontas a dizer: podes contar comigo. Tudo te pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Muito obrigada, Silvia, pela tua bela devoção. Muito bom o link que tu fez da tua devoção com o trabalho das servas. Realmente, podemos contar contigo, podem contar comigo, podemos contar com todas as presentes. E realmente, como foi bom essa semana a gente ver que juntando, mesmo que seja 1 quilo, 2 de cada um, a gente fez um montante grande e chegamos neste bom número de cestas. Realmente, podem contar uns com os outros. Que maravilha isso, que bom ver que o trabalho da nossa congregação rende frutos assim, também para auxiliarmos os outros que estão precisando. Mais uma vez, parabéns, muito bela a tua devoção. Obrigada. Agora, passo a palavra ao pastor Guilherme, para nos dirigir o estudo. Essa semana a gente estava brincando, né, que a gente não é pastor, a gente já é bradigamente pastor, né, como diz um ex-aluno lá do seminário, né. Eu não sou pastor, mas eu já sou bradigamente pastor, então estamos quase Pastor lá. estagiário, então. Ai, ai. Tá, eu vou só projetar aqui, daí eu vou compartilhar minha tela com vocês. Aí, ó.
Muito bem, queridas servas. Então, hoje a gente quer continuar, né, os nossos estudos a partir desse livro, belo livro aqui. E hoje é sobre o tema Eu Sou o que Sou, que está na página 35. Começa na página 35 ali. E para quem tem o livro, quiser deixar aberto na página ali, né, para poder acompanhar, ficar à vontade. Mas eu já vou dizer para vocês assim que eu não segui uma estrutura assim do que é apresentado aqui nesse livro, né? Mas assim tem pinceladas e aparece aqui um pouquinho do que está no livro aí, a gente vai conversar um pouquinho. Bom, esse eu acho que é um tema assim, né, que chama bastante atenção da gente, porque é uma forma que Deus se apresenta, né, ou que ele quer se apresentar, principalmente no Antigo Testamento, assim, mas ele imagina, né, imagina assim Moisés chegando diante lá do faraó e dizendo, olha, eu estou em nome aqui do eu sou. Tá, e aí? O que isso significa, né? O que significa o fato de tu tá em nome do eu sou, né? Porque Deus disse para ele, olha, aí o que Moisés perguntando, tá, e o que como é que eu vou me expressar na frente, né? Vou falar em nome de quem? E Deus diz, eu sou o que sou. E eu acho muito legal assim esse tema, né? E a gente parar um pouquinho para refletir o que significa tudo isso dentro da Bíblia e também dentro do nosso contexto, né? O que isso significa para nós hoje? O que isso significa dentro do Novo Testamento, né? Jesus, no tempo de Jesus e no Antigo Testamento também. Porque, como vocês sabem, né? Os judeus, por assim dizer, eles não proclamam o nome de Deus, eles respeitam o nome de Deus, eles não se referem a Deus pelo nome, né? Mas eles falam o Senhor, né? Eles dão um outro nome para Deus, assim, para eles poderem se referir a Deus, propriamente dito. Tanto que eles não chamam Deus de Pai, né? Ou de Filho, Espírito Santo. Bom, então é mais ou menos nesse sentido que eu quero trocar uma ideia com vocês aqui e a gente parar, assim, pelo menos nesse período aqui do nosso estudo, a gente refletir sobre o que tudo isso significa. Então, o que significa Deus dizer eu sou o que sou? Em primeiro lugar, é que Deus não quer ser conhecido por um nome, mas pelo que ele é. E isso faz um paralelo um pouquinho diferente com a realidade que a gente vive. Porque a gente normalmente associa uma pessoa a um nome, né? Se a gente diz assim, Simone Richel, eu já sei quem é a Simone Richel. A Marlene Yankee, eu já sei quem é a Marlene. Né? Ou a Jaque, ou a Silvia, a Ida, né? Bom, quando a gente ouve o nome, a gente já sabe quem é. A gente já associa quem é a pessoa, com o que ela faz, onde ela trabalha, quem é o marido, quem é filho, quem é talvez o neto, o sobrinho, a gente já sabe tudo isso. E isso já vem, né? As sinapses na nossa mente já vem. Mas interessante é o fato de que Deus se apresenta por aquilo que ele é. Ele diz, eu sou o que sou. E aí vem o segundo aspecto da identidade de Deus, porque ele se mostra, então, quem ele é através do êxodo, na saída do Egito. Ali naquele contexto em que Deus diz para Moisés, eu sou o que sou, ele diz, olha, eu sou o Deus dos teus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Eu sou o mesmo Deus. E aí, se a gente for olhar, né, o que isso significa, é que Deus, ele está dizendo assim, eu sou o mesmo Deus, eu não mudei. E eu sou o que sou.
Eu sou aquilo que eu faço por vocês. E aí Deus se mostra pela libertação do povo de Israel no Egito. O próprio Abraão, aliás, o próprio Moisés, né, quando ele chega para o povo hebreu, ele diz, olha, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó me enviou e tal, para eles poderem saber quem é este Deus. Mas ele não fala quem é, ou, por exemplo, o nome de Deus. Ele não chega e diz, olha, é Deus lá que... Não, ele identifica pela promessa. E o mais interessante é que quando Deus diz, eu sou o que sou, a própria frase, ela está no tempo presente, né? Para quem manja um pouquinho mais de português, né? Vai dizer, olha, Deus está dizendo assim, eu sou. Ele é um Deus presente, eu sou, agora eu sou. E qual a importância, gente, disso, de Deus se apresentar dessa maneira? Bom, se a gente olhar, um Deus que criou o mundo, ele diz, eu sou. Ele está presente na criação do mundo. Quando Deus diz, eu sou, ele está presente na libertação do povo do Egito. Um Deus que diz, eu sou, durante o exílio babilônico, Deus diz, eu sou, eu estou lá, eu sou este Deus, eu estou presente aqui. Ou um Deus que diz, eu sou na redenção deste mundo através de Cristo Jesus, ele está presente na redenção do mundo. Ou quando ele envia o Espírito Santo, ele diz, eu sou o Deus de vocês. E agora, hoje a gente diz, Deus, ele é o eu sou porque ele está presente hoje. Ou seja, o que isso significa? Deus está presente sempre, em todo momento. As suas promessas, elas chegam até nós hoje a partir disso tudo. Quando Deus dizendo, eu sou o que sou. E eu tenho o poder sobre todas as coisas e estou com vocês até o fim dos tempos. É um Deus presente, que as suas promessas se cumprem e chegam, então, até nós hoje. Bom, e aí a gente precisa também refletir um pouquinho sobre o que Deus não é. Interessante que temos um Deus que não há, Deus, ele não é um Deus que age misticamente. Ele não procura falar ou chegar até nós através de enigmas, ou a gente tentar ficar especulando o que Deus não é, ou o que ele é, onde a gente não encontra esses tipos de respostas. Diferentemente de outros deuses, que são deuses místicos, né? Por exemplo, na Índia, a gente tem diversos deuses que agem de maneira mística, ou que chegam até, né, esses povos em que acreditam neles de uma forma mais mística. Um Deus que está longe, que a gente não consegue perceber ou não sabe o que é. Então, Deus, ele está sempre se apresentando a nós, e ele se mostra quem ele é. Por isso ele diz, eu sou o que sou, mas não de maneira mística. Por outro lado, ele não é um Deus impessoal. Ou seja, ele está sempre presente, ele quer se fazer presente. E ele fala através de pessoas. No Antigo Testamento, ele se apresentava, por exemplo, diante de Moisés, visivelmente. Claro, não se mostrando de fato como ele é, mas na sarça ardente, por exemplo, né? Onde ele diz, eu sou o que sou, Moisés ouve a voz de Deus falando com ele ali. Bom, durante o passar do tempo, Deus falou através de profetas, dizendo, olha, as promessas de Deus, ele quer que você se arrependa. E a maior manifestação e a mostra de que Deus, ele não é impessoal, é na pessoa de Jesus Cristo. Onde Jesus vem a este mundo para se mostrar quem ele é. O próprio Jesus diz, olha, eu transmito a mensagem que eu recebi do meu Pai para vocês. Tudo o que o Pai me disse, eu estou falando para vocês. Eu estou tornando conhecido isso para vocês.
E assim, depois, quando vier o Espírito Santo, o mesmo Espírito vai dar testemunho de mim, daquilo que ele vai tornar as coisas conhecidas para vocês. Como? Através da sua palavra, através da proclamação do Evangelho. Então, hoje, a gente não fica também esperando, Deus, revela as coisas para mim. Não, Deus não é um Deus impessoal. E ele já deixou muito claro na sua palavra que ele vem até nós, através da sua palavra, através de ministros da palavra, né, os pastores, que proclamam a mensagem de Deus. Essa é uma forma que Deus usa para agir neste mundo. E também Deus não é um Deus infiel. Se tem uma coisa que muitas pessoas querem mostrar que Deus é um Deus distante, é um Deus que não se preocupa com a gente, eu preciso dizer que essas pessoas estão erradas, porque a palavra de Deus diversas vezes demonstra que Deus é um Deus fiel. As promessas de Deus se cumprem. E a gente tem promessas que ainda não se cumpriram, porque a gente vive na expectativa. Mas não é porque essas promessas de Deus ainda não chegaram que Deus é um Deus infiel. É porque ainda não chegou o tempo de se cumprir essas promessas de Deus. Por exemplo, o dia do juízo final. Deus, ele continua sendo fiel. Por quê? Porque a sua palavra continua a ser proclamada neste mundo. A batismo e santa ceia continuam a ser administrados pela igreja de Deus. Essas são as promessas de Deus e a gente continua se fortalecendo e sempre de novo lembrando aquilo que Deus fez por nós e aquilo que ele vai fazer por nós, crendo de que no dia do juízo ele vai nos chamar para perto dele. Então, resumindo nesses três aspectos, né, tudo isso que o livro traz aqui, né? Por exemplo, Deus, ele diz para Moisés, aliás, primeiro Moisés diz, olha, Deus, eu não tenho capacidade, né? O livro traz ali a passagem de Êxodo 4:10, Moisés falando, a minha língua é pesada, né? A minha boca é uma boca suja, como é que eu vou falar? E Deus diz, eu vou falar através de ti. Eu vou agir através de ti e vou tirar o meu povo do Egito. E aí, então, a gente encontra um Deus que é. Deus é um Deus que se faz conhecido. Ele torna... Boa tarde para quem está chegando agora. A gente está aí tratando sobre o eu sou o que sou. Deus é aquele que é. Muito bem, então, Deus, a gente não pode querer dizer aquilo que Deus não é, né? Mas, por outro lado, a gente encontra um Deus que é. Um Deus que se faz conhecido. Um Deus que mostra tudo aquilo que ele faz. Como assim? Bom, se a gente for ver esse texto que está sendo relatado aqui no nosso estudo, né? Deus disse, olha, eu vou tirar o meu povo do Egito. Deus está tornando as coisas conhecidas. Ele diz, Moisés, vai lá e fala para o povo que eu vou tirar eles de lá. E vai lá e diz para o faraó porque ele precisa libertar esse povo, que eu vou tirar esse povo de lá. E aí o faraó, então, não dá o braço a torcer, né? Mas Deus vai lá e tira o povo do Egito. E aí, gente, a gente precisa ter uma coisa muito clara, que eu acho que talvez seja um dos relatos mais duros, juntamente até com... Na verdade, tem dois textos que eu acho que são os mais pesados, assim, da Bíblia. O primeiro deles, sem dúvida nenhuma, é o fato de Jesus clamar na cruz que ele está desamparado, né? Ele clama, meu Deus, por que tu me desamparou? Por que tu me abandonou aqui na cruz? E um segundo texto, eu acho que é o texto ali do Êxodo, que mostra que Deus endureceu o coração do faraó. Gente, isso é algo
tão duro assim. Imagina Deus endurecer o coração de uma pessoa que não tem mais a oportunidade de se converter, porque Deus endureceu o coração, porque o faraó já por si mesmo já tinha endurecido o seu coração, dizendo, eu não vou libertar, vou libertar. Aí chegava na hora e ele não libertava. Isso era uma traição com Deus. Não com Moisés e com o povo, mas com o próprio Deus que queria libertar. E aí Deus agora, Moisés, eu vou mandar a última praga, o coração do faraó já está endurecido por mim, e ele não vai aceitar, mas tu vai lá e fala, eu vou mandar a última praga, e ele vai libertar esse povo. Ter o coração endurecido pelo próprio Deus mostra que ele tem este poder de nos condenar. Para aqueles que não creem e não confiam na palavra de Deus, porque ele se mostra conhecido e ele diz, olha, liberta esse povo, eu vou libertar. Esse é o meu povo. Deus está dizendo. Mas ele também se torna conhecido através da pessoa de Jesus, mostrando primeiro que ele tem o poder de salvar o seu povo da escravidão do Egito, e assim ele também mostra para nós hoje que ele tem o poder de nos libertar da escravidão do pecado, quando nós confiamos na obra de Jesus. E Deus, lembrando aquilo que eu comentei agora há pouco, sobre Jesus dizer, eu falo aquilo que o Pai me revelou, esta é a revelação de Deus. Os textos bíblicos, eles dizem, Jesus é a manifestação do amor de Deus. Ou João, até mesmo João 3,16, Deus amou o mundo desta maneira. Deus mostrou o seu amor pelo mundo desta maneira, entregou o seu Filho. Este é o amor de Deus. Nós temos um Deus que se torna conhecido. E também temos um Deus que não muda, um Deus que é imutável, que em Êxodo 3,15, até vou abrir a minha Bíblia que eu fechei antes, eu quero o apoio dela, né? Êxodo 3,15, está aí no livro também, mas eu vou fazer questão da gente ler aqui da Bíblia. Vejam só, minhas queridas servas, Êxodo 3,15, disse Deus ainda a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Claro, tem diversos pontos que a gente poderia destacar sobre esse texto, mas vejam, olha só, Deus, ele está dizendo assim, eu falei com Abraão, e eu prometi para Abraão. Isaque, eu sou o mesmo Deus de Isaque e de Abraão. Eu fiz aquela promessa de tornar uma grande nação através de Abraão, de Isaque e de Jacó. Eu sou este Deus, o mesmo Deus, e serei este Deus eternamente, e vou ser lembrado de geração em geração. Um Deus que não muda. E vejam só como Deus faz questão de dizer que ele é o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, que não muda, que cumpre com as suas promessas. E ele, na própria entrega dos mandamentos, ele diz, eu sou o Deus de vocês, o Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, o Deus que tirou vocês da escravidão do Egito, por isso, honrem a mim. Eu sou o Deus de vocês. Um Deus que se relaciona conosco, tanto na criação do mundo, um Deus que está perto da gente, um Deus que gosta da gente, que quer falar com a gente, que quer se relacionar, que quer conhecer o nosso dia a dia, as nossas dificuldades, e ele diz, olha, falem comigo. Os próprios discípulos de Jesus, eles têm esse anseio de querer falar com Deus, né? E eles dizem, Jesus nos ensina a orar, e aí Jesus diz, chamem Deus de Pai, ele é o Pai de vocês. Um Pai que cuida, um Pai que quer estar ao lado de vocês, que perdoa os pecados de vocês. Peçam para ele que ele supra as necessidades de vocês, o pão de cada dia, e deem a ele também a glória devida ao seu nome, pois teu é o poder e a glória para sempre. Amém.
esse mesmo Deus, ele continua vindo até nós através da sua palavra, né? Quando a gente lê a palavra de Deus, a gente vê quem é esse Deus. Que ele diz, eu sou o que sou. Bom, quem é Deus? Estamos aqui na sua palavra, um Deus que se relaciona com a sua criação, que vem até a criação através de Jesus e que continua com ela através da ação do Espírito Santo nesse mundo. E um Deus que mostra também o seu poder. E aí eu coloquei o texto de 2 Coríntios 12, 9, e queria que, se alguém tiver com a Bíblia aberta aí, gostaria de fazer essa leitura desse texto, 2 Coríntios 12, 9. Ninguém? Posso ler aqui também. Segundo Coríntios 12, 9. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Um Deus que mostra o seu poder através da sua graça, né? Qual é que é o paralelo que a gente pode fazer aqui com este texto que ele diz, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Porque quanto mais fracos a gente mostrar, quanto mais fraco Deus mostrar que nós somos, mais ele mostra o seu poder em nós. Quando Moisés disse, eu não tenho capacidade de ir lá falar com o faraó, tenho problemas de fala, tenho uma boca pesada, uma boca suja, né? Deus disse, vai lá, eu vou mostrar o meu poder, eu vou tirar o povo do Egito, eu vou salvar eles, vai lá. Não me interessa se o poder não vem de ti, o poder é meu. Eu tenho este poder. Este é um Deus que mostra quem ele é. E ele nos convida, confie em mim porque eu tenho este poder. E a gente já viu no outro estudo, né, que Deus é um Deus todo-poderoso. E aí, então, a gente chega num paralelo sobre a palavra de Deus e a palavra que ele traz para nós, tanto no contexto bíblico e num contexto atual. O povo de Israel, ele precisa ser constantemente lembrado quem é este Deus. E esse também é um aspecto de Deus estar sempre dizendo, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu fiz aquela promessa, eu vou cumprir com aquela promessa. Eu sou este Deus que está sempre ao lado de vocês e que falo através dos profetas, uso meios para me mostrar no meio de vocês. Através de Moisés, depois de Josué, que aí a promessa de Deus se cumpre, a terra prometida. Vemos o povo de Deus crescer cada vez mais. E claro, depois, pelo próprio povo ter abandonado a Deus, começa a sofrer com a escravidão novamente, exílio babilônico. E aí Deus começa a dar uma acalmada na sua fala. Até que se levanta novamente João Batista. E aí a palavra de Deus parece que começa a crescer novamente. E aí vem Jesus, o Espírito Santo, e começa a se expandir o reino de Deus. Muitas pessoas começam a ser alcançadas pela palavra de Deus. E agora a gente volta um pouquinho para falar especialmente sobre o eu sou. O contexto histórico, ele faz todo sentido para Deus se apresentar como o eu sou. E a gente sempre tem que ter isso em mente, assim, poxa, Deus falou, eu sou. Tá, o que isso significa? Mas deve ter um significado até específico para o contexto, né? Tudo isso que eu trouxe para vocês é um contexto assim mais teológico, assim, né? Mas existe um contexto também histórico ali. Vocês sabem, né? Para quem passou aí por história,
a gente vê que no Egito existem diversos deuses que possuem nomes. Um dos mais conhecidos é o deus Ra, o deus Sol. Mas esses deuses, eles têm um nome. E eles adoram diversos deuses. E aí Deus diz assim, Moisés perguntar como é que eu vou te apresentar lá, e Deus diz assim, eu sou. Não tem um nome. Porque se eu me apresentar com um nome, então eles vão querer associar alguma coisa. E aí você vai me apresentar como o eu sou, o que sou. O que isso significa? Que para os egípcios, para o faraó, ele ia dizer assim, talvez o que a gente perguntaria hoje, o que isso significa? Este Deus eu não conheço. De que Deus que tu está falando? E aí Moisés, o eu sou me mandou aqui. E ele vai mostrar o poder. E aí eu trouxe aí um paralelo que eu fiz, assim, que eu achei muito interessante, até, por sinal. Um paralelo de Moisés com Paulo. Vocês lembram o texto lá em que Paulo prega em Corinto? E ele está lá diante, né, das autoridades e daquele... Também num contexto onde havia diversos estátuas de deuses, e aí tinha um monumento em que não tinha nada em cima, e estava escrito, ao Deus desconhecido. E aí Paulo diz assim, este Deus desconhecido é o Deus que eu prego. Este Deus que vocês não conhecem é o Deus que eu prego e que torno conhecido para vocês. O paralelo é o seguinte, Moisés chega diante do faraó e diz, o eu sou me mandou. E o faraó pergunta, quem é este Deus? É o eu sou. É o Deus que mostra o poder. É este Deus que eu proclamo para vocês. O Deus que vocês não conhecem é o Deus que eu estou aqui para representar. E é este Deus que tem todo o poder e que é. Ele é. Não tem como definir melhor do que isso. Ele é por aquilo que ele faz, por aquilo que ele torna para nós conhecido. E aí, o próprio Jesus também usa também de algumas falas, né? Especialmente o texto grego, né? No geral, assim, da Bíblia, usa a mesma expressão no Antigo Testamento e no Novo Testamento, em que Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade, a vida. E isso, historicamente, para os judeus, cria também uma coisa assim, cara, como é que ele está falando isso, né? Mas Jesus é a representação de Deus na Terra, mostrando quem é o Salvador. Ele é o amor de Deus. Jesus mostra quem Deus é neste mundo. E aí a gente pensa no nosso contexto hoje, né? Como é que a gente vai... Bom, Jesus não está mais presente de corpo aqui neste mundo. Como é que a gente vai, então, proclamar este Deus que é? Aí eu acredito que a gente pode aprender um pouquinho com as cartas que a Bíblia nos traz. As cartas, elas foram escritas num contexto em que Jesus já tinha subido aos céus e o Espírito Santo já tinha descido. Né? Descido no sentido de que agora ele está com a igreja e ele faz a obra de Deus crescer, o reino de Deus crescer. O que isso significa? De que esta mesma igreja que não tinha mais Jesus presente de corpo, eles anunciavam a mensagem daquele que é, daquele que faz toda a obra. Eles lembravam daquele Jesus que veio, que morreu e que ressuscitou e que subiu aos céus. E que nós hoje continuamos a proclamar. Nós lembramos, olhamos para trás, como Paulo também olhava para trás, Pedro olhava para trás, né? João olhava para trás e dizia, este Jesus que morreu e ressuscitou é a manifestação de Deus que enviou o seu Espírito Santo, que nos faz confiar na obra que é de Deus. E aí também quero trazer aqui, como exemplo disso, o texto de Hebreus 13:8.
que diz assim: Jesus Cristo, ontem, hoje, é o mesmo e o será para sempre. Vejam, olha só, gente, a conexão que a gente faz com a palavra de Deus no Antigo Testamento. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus que tira vocês do Egito, que continua com vocês e conduzirei vocês à terra prometida através de Josué. Depois, né, Davi também mostra através dos salmos tudo aquilo que Deus faz. Os textos de Samuel, Deus está presente porque ele é. E o texto de Hebreus faz uma conexão dizendo: olha, este Jesus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. O ontem nos remete a um Deus que já está presente desde o Antigo Testamento, na Trindade. Né? Também lembrando do domingo da Santíssima Trindade, onde a gente enfatizou isso. Deus Pai, Filho e Espírito Santo presente desde a criação do mundo. O Espírito Santo não está presente somente a partir do Pentecostes. Não, ele está presente em toda a história da criação. Jesus também. Jesus é este Deus ontem, hoje e para sempre. E o crescimento do reino de Deus continua até os dias de hoje. Quando a gente vê que quando a igreja de Deus é perseguida, o poder de Deus, o eu sou, aquele que sempre conduziu o seu povo, ele continua a conduzir hoje também. Por isso que acredito que o texto, né, na página 41 do nosso livro, ele termina assim: não há outro igual a Deus. Deus é único e singular. O Senhor, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, que é imutável, que se manifestou a nós e nos salvou na pessoa de seu Filho Jesus Cristo, que é o mesmo ontem, hoje e sempre. Assim, Deus continua com a sua igreja, continua com nós, departamento de servas, que é um braço auxiliar da igreja, mostrando através de boas ações que refletem a nossa fé e amor ao próximo, para que o eu sou se torne conhecido e que seja este Deus. Ele é o único Deus, mas que o mundo muitas vezes não o reconhece. E agora, neste período de pandemia, né, onde a gente pode até se questionar, o que vai ser da igreja daqui para frente? O que a gente vai fazer? Né? Bom, o crescimento do reino de Deus, a gente tem que lembrar que o reino é de Deus. Ele não é nosso. Ele é de Deus. É Deus que cuida do seu reino. Assim como também a gente achava que, depois dos profetas, Deus abandonou, Deus não é mais Deus. Ele se manifestou presentemente, na pessoa de Jesus Cristo. E o seu reino continua até hoje, porque a sua palavra continua sendo proclamada. Os sacramentos de Deus continuam sendo administrados. É nessa confiança que a gente continua até a volta do nosso Salvador Jesus, aquele que é ontem, hoje e sempre. Por isso, Deus, ele é o que é. Ele é presente todos os dias na nossa vida, na vida da igreja. E que Deus abençoe a gente também nessa confiança e nos mantenha nessa certeza daquele que é. Deixo aberto para vocês, se vocês têm alguma contribuição, algum comentário, alguma pergunta, fiquem à vontade, sempre bem-vindo. Alguém deseja perguntar alguma coisa? Fazer uma colocação? Falar aqui. Oi. Pode falar aí. Assim, posso falar? Pode? É muito encorajador, assim, e consolador esse texto.
porque é esse Deus que eu oro, que Ele está presente. E quando a gente se sente mais fraco, é aí que a gente sente que ele age na gente mesmo. E quando a gente faz oração, é esse Deus que eu me dirijo. Então, por isso eu gosto muito desse texto. Graças a esse Deus, a gente também está tendo suporte para passar por esse momento difícil da pandemia. Esse Deus está dando força para a nossa igreja também continuar a trabalhar. Teve situações que poderiam até nos colocar no sentido assim, não dá para fazer, vamos esperar passar. Não foi assim que ficou. Foi tomada uma atitude, foram feitas programações que deram continuidade ao trabalho. E tudo isso abençoado por Deus, é claro. Ninguém faz nada sozinho. A gente faz guiado, inspirado por Deus, e eu acho que isso é muito importante na vida da gente. A gente, às vezes, olha para pessoas assim que ficam totalmente desesperadas nessa situação que a gente vive. E aí tu pensa assim, mas se eles tivessem o consolo que a gente tem, se eles tivessem onde se apegar, como a gente pode se apegar ao nosso Deus, seria mais fácil. E eu acredito que para nós realmente passarmos por tudo isso é muito mais fácil com Deus ao nosso lado. Isso, e este Deus, assim, que ele se revela, é muito interessante, assim, se vocês lerem com cuidado, assim, vocês podem até reler o texto lá de Êxodo 3, e aí vocês vão ver, assim, que Moisés, ele tem duas mensagens, né? Deus se apresenta de duas formas para ele. A primeira é, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E essa mensagem, Moisés precisa apresentar para o povo hebreu, que está escravizado, para eles saberem em nome de quem que Moisés está, para que eles confiem na palavra de Moisés, que em última análise é palavra de Deus para eles saberem, Deus vai nos tirar do Egito. Por outro lado, Deus se apresenta para Moisés como eu sou o que sou. E esta mensagem você vai dar lá para o faraó. Justamente por esse contexto de dizer, olha, é um Deus que vocês não sabem quem é. Um Deus que quer chamar vocês também para o arrependimento. Porque o Deus de vocês não tem esse poder. E o que acontece depois, né? Onde no Egito existem diversos deuses que muitas vezes são deuses de guerra e que tem esse aspecto mais de sacrifício que as pessoas precisam fazer, um povo que não prevalece, que acaba morrendo depois quando o mar se fecha, onde outros deuses não os protegem, mas porque existe o verdadeiro Deus, aquele que tem poder. Por isso é triste ver um Deus que tem o poder de endurecer o coração daqueles que não querem saber de Deus, daqueles que não querem ouvir a mensagem, daqueles que querem só colocar Deus dentro de uma caixinha e dizer, olha, eu faço o que eu quero e tu tem que aceitar o que eu quero. É terrível ver este Deus, mas isso é um alerta para nós, porque Deus quer se mostrar, quer se tornar conhecido para nós. Então, palavras de lei
e evangelho. Lei e evangelho, que mostra quem é esse Deus que tem todo o poder, mas que também nos livra da escravidão, do pecado. Alguém quer dizer mais alguma coisa? Se não, pastor, quer dizer mais alguma coisa? Não, eu até já teria encerrado, mas eu queria então, Simone, aproveitar para a gente fazer essa oração final aqui, que eu achei também muito legal, e aí queria convidar então vocês para a gente fazer essa oração. Senhor Deus, que te revelaste como eu sou o que sou, pois és único e não há ninguém nem nada igual a ti. Tu és Deus de eternidade e em eternidade, e teus anos nunca terão fim. Por isso, podemos nos achegar a ti, pois és sempre o mesmo e nos conduzes à eternidade por meio da fé em teu Filho Jesus Cristo. Concede-nos permanecermos firmes na fé em ti, de maneira que não nos desviemos da tua palavra, pois só em ti há salvação, por meio de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, que vive e governa contigo juntamente com o Espírito Santo, um só Deus, agora e para sempre. Amém. Queria agradecer, em nome de todas as servas, ao estagiário Guilherme, pelo belo estudo que nos apresentou. Passando aos assuntos gerais. Na última quinta-feira, foi o Dia do Pastor, e o nosso Departamento das Servas, em nome da congregação e das servas, entregou uma lembrança aos pastores Valdir e ao estagiário Guilherme. Teremos agora, no hall da igreja, uma caixinha com envelopes e com uma caneta para quem puder e quiser dar sua contribuição das servas, pode pegar daqueles envelopes ali. E também fazemos um agradecimento a todas que estão contribuindo com as suas ofertas. Quanto às cestas básicas, do aniversário de 70 anos do departamento, a Silvia já contou na devoção, que na quinta-feira algumas servas estavam lá arrumando as cestas e entregaram ao pastor Cláudio, da capelania, as 28 cestas que a gente conseguiu juntar para fazer essa entrega. A gente agradece a todos que contribuíram, seja com mantimento ou com valores. Estamos muito contentes em poder fazer esse auxílio às pessoas carentes. Ainda temos mais 2 meses desta campanha. Continuamos, então, com a arrecadação. Recebi uns áudios ontem do pastor, mostrando a alegria e felicidade do pastor Capelão, né, de pessoas que enviaram para ele agradecendo. Vocês não imaginam o quão é emocionante ver a resposta das pessoas ao receber uma cesta com mantimentos. A gente que tem as coisas assim, a gente não imagina, né, como as pessoas ficam. Uma senhora, ela não sabia se ela ria, se ela chorava, se ela falava, de tão contente que ela ficou com a cesta que ela recebeu. A gente se sente gratificado por poder fazer isso, e claro, a gente só consegue fazer isso porque contamos com vocês que nos auxiliam nas doações. Muito, muito obrigada por estarem colaborando. Na última reunião, a gente sorteou um mimo a uma serva presente, e também o faremos hoje, antes do final da reunião.
A partir de agora, as atas das nossas reuniões vão ser colocadas no grupo das servas, e ali vocês podem ler, apreciar, e se tiverem alguma observação a fazer, se dirijam à diretoria das servas, que será feito. Queremos também comunicar que quem assistiu o congresso, o mini congresso, já deve saber, mas quem não assistiu o mini congresso, o departamento do Fragata da Emanuel vai assumir a diretoria distrital das servas para o próximo mandato. Alguém teria mais algum assunto? Oi, Simone, tu comentou aí que o pastor Cláudio te mandou, né, uns áudios de pessoas que agradeceram, né, e tal. Seria isso? Sim. Eu acho que seria talvez legal, assim, se pudesse compartilhar uns dois áudios aí, ou algum áudio, né, Uhum. o pessoal das servas aí, acho que seria bem legal, assim. Na diretoria das servas eu já havia colocado. Tá, então tá bom. Tá? Não, mas eu posso colocar no grupo também. Sim. Eu acredito que isso até dá um ânimo, assim, para a gente poder continuar nesse trabalho, assim, né? E acho que é bem Sim, legal. realmente. Pode, eu posso colocar. Farei isso. Tu chegou a falar quantas a gente já juntou e quantas ainda ficam faltando para os próximos meses? Não. Nós já ultrapassamos a metade. Nós tínhamos 18 no primeiro mês, esse mês foram feitos 28, totalizando 46. Para 70, faltam 24, eu estou boa de conta aqui. Claro, e se a gente conseguir mais, melhor ainda, né? Sim, é o que eu ia dizer, Marlene. Se conseguirmos mais, porque realmente a gente está vendo que a procura está muito grande, muita gente necessitada. E conforme essa situação está perdurando tanto tempo, eu acredito que após terminar a campanha, se a gente puder manter alguma quantidade para doação, vai ser sempre muito bem aceito. Depois de terminada a campanha específica, essa dos 70 anos, a gente vai, quem sabe, até estimular quem puder e quiser a seguir com aqueles corações que a gente tem do departamento e manter aquilo bem ativo, né? Isso mesmo, né? A gente, quando iniciou a falar disso, não imaginou que ia conseguir montar tão rápido e também não imaginava a quantidade de pessoas para quem ia ser distribuído, né? Porque a gente sentiu, assim, que conforme a gente tem, já estão saindo as cestas prontas também, né? Se ninguém tiver mais nenhum assunto, solicito devocionista para a próxima reunião, que será no dia 25 de junho, agora, às 19h30. Vou pedir para o pastor se ele faz um sorteio para nós aí dos números 1 a 9. Vou compartilhar a tela aqui com vocês, para vocês não verem que foi fraude. Ah, pastor, é isso. Ó, tá aparecendo aí para vocês. Sortear um número de 1 a 9. Vamos sortear? Sim. Vamos. Vai lá.
9. A Cris, do pastor, a Cristiane, eu vi que ela estava junto na cozinha com as meninas lá, coloquei o nome, a Cristiane. As gurias devem estar ocupadas agora, a Jaque estava presente. Ah, tá lá a Jaque fazendo não, negativo. Há um protesto geral aqui. Pergunta para ela sobre o estudo. Ela não vai saber dizer nada, então não tem que ganhar. Não vale, então não vale. Ai, Jaque, que feio, dedurando a coleguinha, Jaque. Não, ela respondeu. O estudo, ela sabe. Ela fez um resumo do estudo. Não, ela disse assim: falou sobre o Faraó, falou sobre Paulo, falou. Ela fez um resumo do estudo. Eu sou. Então ela merece. Eu sou A quem joia, sou. então, merece. Essa turma é boa, né? Que bom, assim. Meninas, estagiário Guilherme, nós agradecemos a presença de todos vocês nesta nossa reunião. Contamos com vocês na próxima. Desejamos feliz e abençoado final de semana. Aos que vão participar saboreando a feijoada da escola, um bom apetite amanhã. Pode ser que eu enxergue alguns lá. Para encerrar a reunião, então, solicito ao pastor estagiário que nos dirija a oração. Depois cantaremos o hino das servas. E muito obrigada a todos. Muito bem. Isso. Opa, Marlene quer Não. falar? Não, só lembrar que o culto é 19h30, né, hoje, senão a gente se engana. Ah, é verdade. Isso. É às 19h30 hoje. É, bem lembrado. Então tá, gente, vamos fazer uma oração, e eu queria também aproveitar esse momento com vocês aqui para a gente poder lembrar, a gente vai lembrar nominalmente no culto que tem algumas famílias que estão com Covid, né? Essa semana aí teve bastante gente que acabou se contaminando, e também temos aí algumas pessoas da nossa congregação que estão hospitalizadas, não só da Congregação da Redenção, mas também da Congregação Sião. Então, a gente vai orar, assim, vou fazer de uma maneira geral, não vou citar nomes, assim, né, a gente vai fazer isso no culto também, mas a gente pede, assim, que vocês continuem orando, assim, né, especialmente sobre para que Deus continue protegendo a nossa congregação, e especialmente que ele esteja ao lado aí do seu Martim Adão, e também do seu Rude, né, que estão aí, são pelo menos as duas pessoas mais debilitadas no momento, né, nesse momento, assim. Então, a gente também quer lembrar aí dessas pessoas, tá bom? Então, vamos falar com o nosso Deus em oração. Querido e bondoso Deus, tu conheces todas as coisas, tu conheces nosso coração, tu sabes nossos pensamentos, tu sabes o quão difícil é o momento em que estamos passando. Também queremos te pedir que tu estejas conosco neste momento e que tu nos guarde, nos proteja diante de todo o mal que se apresenta diante de nós. Querido Pai, é muito bom saber, é muito confortante saber que os nossos governantes estão trabalhando para que logo, logo, a grande parte da população brasileira esteja vacinada e que oramos, Senhor Deus, que, se for possível, o quanto antes isso chegue, seria muito bom. Por isso, Senhor Deus, continue abençoando profissionais da saúde, cientistas, para que continuem a produzir essa vacina. Muitas pessoas ainda não foram vacinadas, outras foram vacinadas, mas não com 2 doses, e que passam, Senhor, por momentos em que estão infectados, e quando essa doença chega até nós,
esse vírus chega até nossas famílias, nossos conhecidos, ficamos apreensivos com o que pode acontecer. Por isso te pedimos que tu guarde, Senhor Deus, a todos nós, especialmente essas famílias da nossa igreja que estão contaminadas com o vírus. Oramos, Senhor Deus, também em especial pelas pessoas da nossa congregação que estão passando por momentos de enfermidades e que também, Senhor, necessitam do teu cuidado, do teu amparo, do teu fortalecimento, da tua força. Abençoa, Senhor Deus, este departamento de servas e que sempre de novo elas possam lembrar que tu és aquele que é, ao mesmo Deus, ontem, hoje e para sempre. Que tu nunca nos abandonas, está sempre ao nosso lado e que o teu reino é fortalecido pelo teu poder e pela tua força, pela tua bênção, pelo teu Santo Espírito que está com toda a igreja. Que este departamento, Senhor Deus, continue sendo um braço forte dentro da tua igreja, levando Cristo para todos. Abençoa, Senhor, em especial as servas da redenção. E que elas, Senhor Deus, continuem se fortalecendo na tua palavra e tendo esta amizade tão bonita e especial. Oramos, Senhor Deus, em nome do teu Filho Jesus, o nosso Salvador. Amém. Somos e temos, a ti nos sagramos, Senhor. Chamaste a cear e viemos servir-te com zelo e fervor. A bênção vem dar na igreja e no lar, nesta obra de fé e de amor. A bênção vem dar na igreja e no lar, nesta obra de fé e de amor. Com as mãos trabalhamos, com os pés te seguimos, com a voz te louvamos, com os lábios servimos, e dos bens te trazemos para as almas salvar. E com tudo queremos teu amor proclamar. Tudo que somos e temos, a ti nos sagramos, Senhor. Chamaste a cear e viemos servir-te com zelo e fervor. A bênção vem dar na igreja e no lar, nesta obra de fé e de amor. A bênção vem dar na igreja e no lar, nesta obra de fé e de amor. Com as mãos trabalhamos, com os pés te seguimos, com a voz te louvamos, com os lábios servimos, e dos bens te trazemos para as almas salvar. E com tudo queremos teu amor proclamar. Com as mãos trabalhamos, com os pés te seguimos, com a voz te louvamos, com os lábios servimos, e dos bens te trazemos para as almas salvar. E com tudo queremos teu amor proclamar. Muito obrigada, estagiário Guilherme. De nada, vamos fazer a oração da bênção? Sim. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a sua paz. Amém.